Graça e paz, família! Estamos de volta com mais um tema interessante, forte e de suma importância. Quero, antes de nós ir direto para o tema, quero notificar os irmãos o seguinte: para você entender de uma maneira melhor, se faz necessário você assistir também o vídeo que eu vou deixar na descrição. Vou deixar o link na descrição. E se eu enganado não estou, o tema é Vim com as nuvens, ou Jesus veio com as nuvens, alguma coisa assim. E você vai estar entendendo perfeitamente que se faz necessário assistir esses dois vídeos. E hoje nós vamos abordar um tema de maneira mais específica, tá? Sobre isso aqui, olha só. E todo o olho o verá. E todo o olho o verá. Por quê? Na realidade, geralmente as indagações estão em cima disso aqui. Ah, mas a Bíblia diz que todo mundo ia ver, todo olho ia ver, não sei o quê. O vídeo que eu vou deixar na descrição vai abordar todos esses detalhes, mas hoje eu vou abordar uma parte deste assunto aqui que vai ser muito interessante, um aspecto. Vamos trabalhar um aspecto aqui que vai com certeza somar muito. Olha só, meu irmão, vamos para Apocalipse 1, versículo 7, que é um dos versículos que fala que todo olho verá. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. O povo em graça são sabedores que Jesus já veio, e que todo olho viu, pois ele veio com as nuvens. Aqui está o ponto de observação, a questão de vir com as nuvens, né? O vídeo que deixei na descrição mostra estas provas. Então, vamos seguindo para nós ir abordando os assuntos de maneira mais objetiva. O objetivo deste vídeo é mostrar que todo olho nunca mais verá o Jesus físico. Exame do assunto, e nós vamos examinar este assunto a partir de então. Cada detalhe se faz necessário você observar, você examinar, tá bom? Para você estar crescendo no conhecimento sobre este tema. Deixa eu focar aqui mais um pouquinho. Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 24. Vamos abordar que Jesus, de maneira física, ninguém mais o verá, meu irmão. De maneira física, não. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Vai prestando atenção nesses detalhes. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, não o vereis. É o versículo 23 agora. E dir-vos-ão ele aqui ou ele ali. Não vades, nem os sigais, porque como relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Este texto está muito claro, muito nítido, meu irmão, que Jesus não iria mais aparecer como o Jesus físico, né? Observação: a vinda de Jesus está ligada à chegada do reino de Deus. Leia e compare Marcos capítulo 9, versículo 1, Mateus capítulo 16, versículo 27 e 28. Ou seja, a vinda de Jesus está ligada à chegada do reino de Deus, que foi, nós em graça sabemos que foi no ano 70. Então, quando você lê Lucas capítulo 17, versículo 20 ao 24, você lê Marcos capítulo 9, versículo 1 e Mateus capítulo 16, 27 e 28, você começa a entender como que foi a vinda de Jesus. E está muito claro nessa passagem aqui. Vamos seguir a viagem.
João capítulo 14, versículo 19, Jesus disse o seguinte: ainda um pouco e o mundo não me verás mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Observação: os discípulos iam ver no sentido espiritual. Veja a prova nos versículos 20 e o versículo 23. Jesus deixa claro que o mundo não iria vê-lo mais, mas os filhos o veria no sentido espiritual. Vejam. Então, antes de a gente seguir aqui, analisa isso aqui que Jesus deixou claro: o mundo não me verás mais, não me verá mais. Está escrito João capítulo 14, versículo 19. Os discípulos iam ver, mas é no sentido espiritual que nós vamos provar agora, tá? Então são detalhes. Eu acredito que se faz necessário você às vezes voltar o vídeo no versículo, abrir a sua Bíblia e ir acompanhando detalhes por detalhes para você ficar inteirado do assunto, principalmente deste que nós estamos abordando hoje. João capítulo 16, versículo 10 e o versículo 16. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais, e não me vereis mais. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. Leiam todo o capítulo 16 de João, que verás que ninguém mais veria o Jesus físico, porém os eleitos o veria espiritualmente. Capítulo 16 de João deixa muito nítido esta verdade. Exatamente por isso que após a ascensão de Jesus, as visões sobre ele foram espirituais. Vamos a alguns exemplos aqui. Vamos abordar alguns exemplos para você entender. Depois da ascensão de Jesus, Jesus foi visto, mas de maneira espiritual. Primeira que eu vou abordar aqui, Atos capítulo 7, versículo 55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Agora, a pergunta que eu faço: Jesus estava lá, Jesus de carne e osso? Eu vou comentar isso aqui daqui a pouquinho, no final, para você entender perfeitamente. Olha só, Atos 22, versículos 6 e 8. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem és, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. Deixa eu abrir um parênteses aqui, me permita eu fazer isso aqui. Deixa eu te falar um negócio. Sabe o que às vezes cansa a gente um pouquinho, ver alguns temas abordados por alguns irmãos? É porque todos os temas nos levam para outro tema. Todos os assuntos abrem portas para outros assuntos. Por exemplo, eu estou abordando aqui que a visão, depois da ascensão de Jesus, as visões sobre ele foram de maneira espirituais, né? Porém, meu irmão, quando eu leio aqui, eu sou Jesus Nazareno, isso aqui foi depois da ressurreição, depois da ascensão de Jesus. Isso aqui aí abre a questão de Jesus Nazareno. Nós sabemos que nós servimos Jesus ressuscitado. Mas por que Jesus disse assim: eu sou Jesus de Nazareno? Não é um outro tema? É um outro tema. Só que se eu for falar disso aqui agora, eu vou atropelar o tema abordado no vídeo de hoje. Aí às vezes os irmãos pegam um tema e colocam 1810 temas dentro do mesmo tema, embola tudo e o vídeo fica de 2 horas, aí não tem como, meu irmão. Eu só estou dando uma dica aqui. Então, abrir esse parênteses já é complicado, só de abrir esse parênteses já fica chato. Então, fecha esse parênteses, espero que você tenha entendido. Só para você não perder o foco do que nós estávamos falando exatamente por isso que após a ascensão de Jesus, as visões sobre ele foram espirituais. Aqui estão alguns exemplos, né? Vamos
continuar para você ver que foram sim espirituais. Apocalipse capítulo 1, versículo 12 ao 15. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como a chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Está observando? Deu para você observar que quando as pessoas tinham alguma visão acerca de Jesus, essa visão estava no sentido espiritual? Vamos seguir a viagem, meu irmão. Continua comigo aí para nós estarmos concluindo aqui. Olha só, meu amado, vamos juntos. João deixa claro a verdade deste tema abordado. Que tema que nós estamos abordando hoje? Que todo olho o verá. O verá como? Todo olho ia ver o Jesus físico novamente? Aí você vai ver o vídeo na descrição e ver esse vídeo, aí vai dar tudo certinho para você entender. 1 João capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, ou seja, na vinda de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. É muito importante você analisar isso aqui. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, está falando da vinda dele, de Jesus, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos, ou seja, então, meu querido, mostra duas coisas nesse versículo. Mostra que o mundo não iria ver o Jesus físico mais, e mostra também que na manifestação que a igreja, os discípulos, os eleitos iriam ver ele como ele como está escrito aqui, porque eles não tinham visto como ele é ainda na precisão, e com precisão, E outra coisa que fica claro aqui, quando Jesus fala assim, que vós me vereis, e quando fala isso aqui, olha só, que assim como ele, o veremos, e aqui, não sei se você observou, eu vou até ler de novo para você focar isso aqui, que é muito interessante, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Agora que nós vamos analisar aqui, olha só, ou seja, Jesus iria vir de maneira espiritual, e assim fazer que todos os eleitos fossem um mesmo espírito. 1 aos Coríntios 6,17, tem outros textos, mas só para nós entendermos que na manifestação de Jesus, como Jesus manifestou, todos do primeiro século viram de maneira espiritual, meu irmão, a manifestação do Cristo, e daí para frente concluiu isso aqui, que todos os eleitos é o mesmo Espírito com Ele, Então, esse texto fica claro que o Jesus físico não iria mais se manifestar, ser visto, não iria mais ser visto, meu irmão, não iria. Olha só, amados, agora somos filhos de Deus, agora, isso aqui é um outro tema, somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, isso aqui é outro tema, não é manifesto o que havemos de ser, ainda não é, ou seja, antes de 70 não era manifesto, meu irmão, não era, mas sabemos que quando ele se manifestar, e manifestou do ano 66 ao ano 70, principalmente ao ano 70, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos, ou seja, cumpriu 1 aos Coríntios capítulo 6, 17, hoje nós somos um espírito com ele, pronto, e é disso que está falando. O Jesus de Nazaré fisicamente não seria visto mais. Agora eu preciso que você ouça isso aqui para nós terminarmos. Antes de eu falar isso que será de suma importância, eu quero pedir o seu like, pedir um comentário e pedir que você se inscreva no canal. E escute isso, meu irmão, o corpo físico de Jesus
ele, como que eu posso expressar aqui? Nós não podemos dizer que ele era 100% humano, 100%, nós não podemos falar isso aí. 100% não, igual a gente ouve muitos, principalmente no sistema, falar 100% homem, 100%. 100% não é, porque já começa, em que sentido que não é? Por exemplo, o corpo de Jesus precisou de esperma. Para Jesus ser gerado no ventre de Maria, precisou de esperma. Precisou ele foi gerado como? Lucas 1,35, pelo Espírito Santo. Aí, nós já começa por isso aí. Porém, nós sabemos sim que aquele corpo era de carne e sangue, carne e osso, era de sangue. Sabemos, sentia dor, fome, etc, etc. Sim, sabemos. Quando Jesus foi assunto aos céus, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com aquele corpo de carne e sangue. Nós podemos deduzir que, quando as nuvens o cobriu ele recebeu a glorificação e aquele corpo desapareceu. Aquele corpo de carne e sangue, podemos deduzir. O que não podemos criar uma ideologia igual o sistema religioso acaba de maneira indireta criando, é que Jesus está no céu de carne e sangue. Jesus está no céu com carne, sangue, e pele, e osso. Você acha isso lógico? Obviamente que não. Então, meu irmão, quando Jesus foi assunto aos céus, dá para entender que ele recebeu novamente aquela glorificação e aquele corpo de carne e sangue, ele deixou de existir nesse aspecto que eu estou falando, né? Porque a glória veio sobre Jesus, provavelmente, né? A Bíblia não fala sobre isso, mas é o que dá para entender. E Jesus, ele foi para o céu de uma maneira com um resplendor, de uma maneira glorificada, algo neste caminho, tá bom? E na volta dele no ano 70, nós já sabemos como foi, da maneira que foi, e como que os discípulos viram, porque o mundo não ia ver mais, mas os discípulos viram. Como? De uma maneira espiritualmente, está os textos aí que eu deixei. Então, ficando assim esta observação, eu deixo o meu abraço, o meu agradecimento. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo. Fui!